Olá, sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui nessa videoaula falar sobre pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Assim, a gente vai terminar ali com os conteúdos do livro de língua portuguesa do capítulo 6, tá bom? As atividades aí, talvez vocês ainda farão nessa semana, justamente para irem treinando, tá bom? Porque ainda é um conteúdo aí do nosso bimestre. E nós já estamos encerrando aí hoje também a correção da lista de revisão, certo? Então, peguem aí as atividades de vocês, peguem essa lista de revisão que vocês fizeram e já corrigiram, tá bom? Corrijam hoje. E estudem, certo? Vocês agora têm um material aí suficiente para vocês estudarem, se prepararem para a avaliação, para o simulado, certo? E aí, qualquer dúvida, eu estou no plantão das 7 às 11, no mesmo horário. E se você tiver alguma atividade atrasada, mande aí para o e-mail maxnayara@yahoo.com, tá bom? Não deixe ficar aí para a última hora, porque nós já estamos encerrando o bimestre, já é a última hora, né? E logo nós começaremos com as avaliações, certo? Então vamos lá. Pronomes pessoais e pronomes demonstrativos. Primeiro vamos falar aqui dos pronomes pessoais. Leia a tirinha. Com educação se combate a violência, as drogas, o desemprego, a injustiça, preconceitos, a ignorância. É estranho, porque parece até que a intenção é combater a educação. Primeira questão. No primeiro quadro da tira, o pai de Armandinho ressalta a importância da educação na sociedade. A fala do menino nos dois últimos quadrinhos confirma esse ponto de vista? Explique. Veja só, ele diz que a educação é importante para isso, isso e aquilo. E o Armandinho, ele confirma essa informação, essa fala do pai dele? Não, né? Ele diz o contrário. É estranho, porque parece até que a intenção disso tudo é combater a educação, é o contrário, né? Então, não, pois na fala do personagem Armandinho há indícios de que, pela forma como tratam a educação, nada do que o pai diz é verdade, né? Porque as pessoas não têm noção, né? A sociedade, o senso comum acaba não tendo a noção de que a educação é fundamental para combater tudo isso, né? Violência, droga, desemprego, injustiça, preconceito, ignorância. Então, tentar combater a educação é nadar contra a maré da evolução, né? Nós deveríamos evoluir cada dia mais, acabando aí com esses problemas, mas acaba que se nós não temos aí esse olhar, essa visão e essa consciência da importância da educação em nossa vida, nós vamos perpetuando aí esses problemas. 2. Que expressão na fala de Armandinho introduz um contraponto à opinião do pai? Veja só, é estranho, porque parece até que a intenção é combater a educação. É estranho, é o início da fala dele. O pai diz isso e ele é estranho. É estranho que é isso que o pai disse, né? 3. No primeiro quadro, o pai de Armandinho parece responder a uma pergunta feita pelo menino. No entanto, essa pergunta não está expressa na tirinha. Que pergunta seria essa? Veja só, ele diz: com educação se combate a violência, as drogas, o desemprego, a injustiça, preconceitos, a ignorância. Qual seria a resposta? Poderia ser: qual a importância da educação, né? Por que nós temos a educação? Qual é o valor, a importância da educação na sociedade? São perguntas que caberiam aí para esta resposta, né? Aqui nós temos uma sugestão. Pai, para que serve a educação? É uma possibilidade de pergunta. 4. Suponha que no primeiro quadrinho o menino tenha utilizado a pergunta que você formulou acima para questionar o pai.
Suponhamos que ele tenha feito essa pergunta: pai, para que serve a educação? Que palavra poderíamos utilizar para evitar a repetição de educação na resposta do pai? Veja só, educação já foi tratada ali na pergunta. Pai, para que serve a educação? Provavelmente, para evitar a repetição, ele poderia utilizar o ela. Ela serve para combater a violência, as drogas, o desemprego. Para isso, ele utilizaria ali o que nós vamos estudar, um pronome. Uma das funções do pronome que nós vamos ver aqui nessa aula é justamente evitar a repetição, né? Ali, vamos ver o que está no gabarito. Espera-se que o aluno utilize o pronome ela. A resposta do pai ficaria então: com ela se combate a educação, a violência, se combate a com ela a educação se combate a violência, as drogas, o desemprego, a injustiça, preconceitos, a ignorância e etc. Como você sabe, nossa língua nos oferece diversas opções comunicativas. Uma dessas opções consiste na substituição de palavras para evitar repetições desnecessárias, o que confere mais dinamismo às nossas comunicações. Então, quando um texto, uma resposta, a sua fala mesmo, né, a nossa fala, possui muitas repetições de palavras, isso acaba ficando cansativo, às vezes até confuso, vai contra o dinamismo, né? A fala dinâmica ali, ela é clara, rápida, objetiva, né? Então, quando nós utilizamos ali muitas palavras de forma repetida, acaba não sendo legal. E aí, nós temos alguns recursos da nossa língua portuguesa para evitar essa repetição, né? Veja só aqui o exemplo. Pai, para que serve a educação? Ela serve para combater a violência, as drogas. Nesse contexto, observe que a palavra ela substitui educação para evitar sua repetição. Veja só, ela está substituindo, ou seja, está no lugar ali de educação. Né? Ao invés de colocar educação, coloquei o pronome ela. Por quê? Entende-se ali claramente que ela refere-se à educação, certo? Por esse motivo, a palavra ela funciona como pronome. Aí nós vimos aqui um conceito. Pronome é a palavra que substitui, representa ou acompanha o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. Então, veja só, pronome, ele está ali pelo nome. Substantivo é uma classe de palavras, como nós já sabemos, que há nomes, né? O nome de tudo, dos seres, tudo que há. Então, pronome é uma classe de palavras que está ali pelo substantivo, pelo nome. Ele vai substituir, representar ou acompanhar o substantivo, indicando-o como pessoa do discurso. E aí nós temos 3 pessoas do discurso, também isso é muito importante também, tá? Para todo o nosso estudo em língua portuguesa daqui para frente. Nós temos 3 pessoas do discurso que são representadas aí pelos pronomes pessoais. Veja só, na comunicação existem 3 pessoas do discurso ou pessoas gramaticais. Eu é quem fala, tu é com quem eu falo e ele é de quem se fala. Então, temos aqui eu, tu, ele. Essas são as pessoas do singular, mas nós temos do plural também, mas que representa quem fala, com quem eu falo e de quem se fala. Eu, tu, ele, ela, né? Nós, vós, eles, elas. Então, são essas as pessoas do discurso, considerando singular e plural, tá? Vamos aqui mais à frente. Chamamos de pronomes pessoais aqueles que substituem o substantivo indicando as pessoas do discurso. Observe, minha esposa é enfermeira, ela é enfermeira. É a terceira pessoa do discurso, é de quem se fala. Alguém está falando de alguém. Então, veja só, esse alguém é minha esposa, que foi substituído aqui por ela, que é um pronome pessoal. As pessoas que gostam de viajar preferem um destino diferente, sempre preferem um destino diferente. As pessoas que gostam de viajar podem ser substituídas por
Elas, veja só, tem que concordar, pessoas, né? Elas sempre preferem um destino diferente. É a terceira pessoa também, mas aqui agora é do plural, tá vendo? Então, nós temos singular e plural. Veja só que o pronome, ele substitui aí o termo a quem, aqui no caso, né? De quem se fala, é a terceira pessoa do discurso. Aprenda mais. Nos textos, uma das funções dos pronomes é evitar a repetição desnecessária de palavras e expressões. Observe. Ana e Marta são irmãs gêmeas, como minha irmã e eu. Ana e Marta nasceram em 22 de setembro de 1986. Por isso, minha irmã e eu sempre convidamos Ana e Marta para comemorarmos juntas o nosso aniversário. Veja só que nós temos alguns termos ali em destaque, né? Para evitar essa repetição, porque veja que a repetição, minha irmã e eu, Ana e Marta, Ana e Marta aqui na frente de novo. Veja que é uma repetição desnecessária. Substituindo os termos repetidos de maneira desnecessária, teríamos: Ana e Marta são irmãs gêmeas, como minha irmã e eu. Elas nasceram em 22 de setembro de 1986, por isso nós sempre as convidamos para comemorarmos juntas o nosso aniversário. Veja só como fica até mais dinâmica a leitura, mais fluida. Evitou-se ali a repetição, utilizando pronomes. Quando substituímos os termos repetidos por pronomes, a referência entre eles deve ficar clara. Nesse caso, os pronomes substituem termos que foram ditos anteriormente. Não entendeu? É simples. O pronome elas se refere a Ana e Marta. Veja, quem disse que o enunciador está falando de Ana e Marta? É de quem se fala. Então, ele e ela, no caso aqui, elas, né? Ana e Marta. O pronome nós se refere a minha irmã e eu, porque o nós é eu e mais alguém, né? Então, nós, dá para entender claramente que esse nós refere-se a quem está falando, né? No caso, minha irmã e eu. E o pronome as se refere a Ana e Marta. Veja só. No quadro seguinte, observe a classificação dos pronomes pessoais. É importantíssimo vocês lerem, relerem. Se quiserem anotar, copiar esse quadro aí no caderno, vai ser interessante, tá? Nós temos aqui os pronomes pessoais do caso reto, que nós vimos que indicam as pessoas do discurso, e também do caso oblíquo, tá? Todas aqui no singular, no plural, e aí nós temos a pessoa, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira, primeira, segunda, terceira do singular, eu, tu, ele, ela, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, alheio. No plural, primeira pessoa do caso reto, nós, que sou eu mais alguém. Caso oblíquo, no, conosco. Plural, segunda pessoa do caso reto, vós, que é tu e mais alguém. Caso oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa, nós temos aqui do caso reto, eles, elas, que é ela mais alguém, né? Ele mais alguém. E do caso oblíquo, se, si, consigo, os, as, lhes. São esses os pronomes pessoais. Todos os pronomes pessoais estão aqui, tá? Temos do caso reto e oblíquo. Essa é a divisão que há. Veja na prática que os pronomes pessoais substituem substantivos. Os grandes atletas treinam diariamente para superar seus limites. Eles treinam diariamente para superá-los. Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam a verbos terminados em R, S, Z. Nesse caso, o verbo perde essa letra e os pronomes ganham a letra L. Lo, lá, los, las. Veja só, os alunos convidaram os professores para o aniversário. Eles convidaram-nos para o aniversário. Aqui já é outra regrinha. Os pronomes pessoais oblíquos, o, a, os, as, se transformam quando se ligam a verbos terminados em M. Nesse caso, eles adquirem as formas no, na, nos, nas. Então, veja só,
esta primeira regrinha aqui refere-se aos verbos terminados em R, Z, S, que o verbo vai para... o verbo não, o pronome, né? Ele fica aqui nesta forma, lo, lá, los, las. E este daqui refere-se a essa regrinha aqui. O verbo terminou em M, nós temos no, na, nos, nas, tá? Isso daqui vocês vão, a partir de agora que vocês tiveram contato com essas regrinhas aqui, vocês vão identificar nas leituras que vocês fizerem textuais. Vocês já vão identificar, esse pronome está dessa forma porque o verbo terminou em R, esse outro está dessa forma porque ele terminou em M. Então, a partir de agora, com esse conhecimento, você vai ser aí mais investigador na sua leitura, tá bom? A gramática, ela tem muito mais sentido quando você identifica ali na prática, no uso. Há pronomes pessoais que usamos para nos referirmos a pessoas de maneira íntima ou cerimoniosa. São os chamados pronomes de tratamento. Veja alguns exemplos desses pronomes. A senhorita Gabriela estuda neste colégio. Você gosta de praia? Dona Azinete é uma mulher exemplar. Seu Amaro torce muito pelo seu time. Peço a Vossa Senhoria que atenda à minha solicitação. Vossa Excelência é um político ficha limpa, deputado. Então, senhorita, você, dona, seu, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que são pronomes de tratamento, tá? Apesar de usarmos os pronomes de tratamento para nos referirmos à pessoa com quem falamos ou de quem falamos, o verbo fica sempre na terceira pessoa. No Brasil, o pronome vós está praticamente em desuso. Ele aparece apenas em alguns gêneros textuais e situações comunicativas específicas, como na linguagem poética e em discursos muito formais. Na prática, o pronome vós foi substituído por vocês. Da mesma forma, o seu correspondente oblíquo, vos, também é usado raramente, sendo substituído pela forma a vocês, como em eu disse a vocês, ao invés de eu vos disse, certo? Então, agora, a nossa língua, né, ela vai evoluindo, alguns termos vão deixando de ser utilizados, né? Nós já vimos arcaísmo, outros termos vão sendo criados, né? São os neologismos, e aqui o vos, o vós e o vos, ele cada dia que passa ele está sendo menos utilizado, mas nós, no lugar dele ali, nós simplesmente não deixamos de lado, nós temos ali um substituto, que é o você e vocês, tá? Pronomes demonstrativos, vimos os pronomes pessoais, tratamento e agora demonstrativos para finalizar a aula. Na categoria dos pronomes demonstrativos, enquadramos aqueles que, em geral, utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Veja nesta tabela os pronomes demonstrativos. E aí nós temos, aqui também é bem tranquilo, você vai identificar, veja só, o lugar, né, em que o que você se refere está. Veja só, os pronomes demonstrativos indicam um substantivo que está próximo do eu, ou seja, próximo de quem fala. Aí nós temos no masculino singular este, feminino singular esta, masculino plural este, estes, feminino plural estas. Próximo de tu, ou seja, próximo da pessoa com quem eu falo. Aí nós temos masculino singular esse, feminino singular essa, masculino plural esses, feminino plural essas. Próximo do ele, ou seja, de quem se fala? Aquele, masculino singular, aquela, feminino singular. Plural masculino, aqueles, plural feminino, aquelas. Aqui faltou o S, né? Não sei se no livro está certo, mas aqui no PDF está faltando o S ali, tá? Verifique aí, se estiver faltando, você coloque, tá? Aquelas. Agora, leia o poema a seguir. Não sabe o tal besouro que o tal besouro está pertinho. Nestes versos, observe que a palavra
tal é utilizada para indicar o substantivo besouro e tesouro. Por isso, é considerada pronome demonstrativo. Também são demonstrativos mesmo, mesmos, mesma, mesmas, próprio, próprios, própria, próprias. Exemplo do mesmo: nós mesmos não acreditamos, ela própria preferiu voltar. Então, nós temos aqui estes, o tal, né? Aqui fica ruim para escrever, né? O tal, que está bem aqui no nosso exemplo, ó. E mesmo e próprio. Mesmo e próprio. E suas variações, feminino e plural. Assim, os pronomes demonstrativos podem demonstrar também termos dentro do próprio texto ou no contexto de uso. Então, você vai prestar aí atenção na própria classificação do pronome. Pronome pessoal, aquele que indica a pessoa do discurso. Pronome de tratamento é aquele que nós utilizamos para nos referirmos diretamente a alguém, a forma como nós tratamos aquela pessoa. Nós temos aqui também o pronome demonstrativo, aquele que demonstra o lugar ali em que aquilo a qual o pronome se refere está, certo? E aqui ficamos com a nossa videoaula. Hoje teremos aula também de correção da lista de revisão, tá? Qualquer dúvida, estou no plantão até às 11 horas. Bons estudos, bom dia e uma ótima semana para vocês.